A fantástica história de Jorge, amigo de Chico Xavier, do humilde cidadão que, quando desencarnou, foi recebido no plano espiritual por Jesus de Nazaré. História contada por Adelino da Silveira. Ao longo dos anos em que ia a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa. Gente meio boa, gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar de minhas lembranças a figura encantadora de que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até o amanhecer, vi-o pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para a última palavrinha, ainda que rápida, com Chico, ele chamou minha atenção pela alegria com que esperava sua vez. Vinha com passos cansados, andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximavam do médium. Não raro seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalços, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Tem gente que nunca colocou um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos, um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante a vida. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas de plástico, folhas de lata emolduravam seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças e fazia-lhes mingau. Trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes, vi com marcas no rosto e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele? Tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram sua mão. Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que, aos poucos, me foi cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever estas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco, quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. O seu diálogo com o paciente médium era comovente e enternecedor.
Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando pensava que tudo havia terminado, o dono da casa ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até me virar na cadeira perguntando a mim mesmo onde é que o Chico arruma tanta paciência. Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora, para a nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, em semelhança de uma criança quando vai declamar na escola. Ou perante uma autoridade, olhava para ver se estavam observando e sapecava, inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cagunda. Queira Deus não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doido, pois a parte inferior dos seus grossos lábios se dilatavam, fazendo sangrar a ferida, e ali se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. E em todos daqueles anos, nunca consegui ver quanto era. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dentro de um nó na calça de pano, na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava assim, todo por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, e eu nunca vi ter aquele recuo instintivo como eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, a que ele retribuía beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixada pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele tivesse ido. Eu, muitas vezes, ao chegar à casa dele, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão, uma camisa, um par de sapato, uma blusa. Infelizmente, fui adiando e o tempo passando. Acabei por não levar nada. Lembro-me disso com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos de minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. Jorge desencarnou numa madrugada fria
completamente só em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, ao desencarnar, Jesus Cristo veio buscar pessoalmente. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos, e não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Olha aí, gente. Aí, ó, o Jorge. Quem será que vai nos buscar quando desencarnarmos? Hein, Márcia? Se ele já encarnou? Não. Tão cedo ele não reencarna agora. Tão cedo ele não reencarna. As pessoas não fazem ideia de quem era aquele espírito renovado. Deus, Jesus, né? Deus do planeta Terra, ele é muito misericordioso e sempre nos traz uma oportunidade de repararmos nossos erros, né, Joana d'Arc? Às vezes, né, a gente reclama tanto e temos tanto e não somos nada. Não é? Às vezes, né, a gente aparentemente não tem nada, mas tem tudo. Você sabe que, né, Juliane, caiu um cisco. Às vezes a gente não dá valor ao que tem. A gente reclama demais. A gente bota a culpa nos outros. Não é? O velho Chico, mais uma vez, mostrando, né, a sua humildade. Esses dias, né, chegou uma página para mim, preciso achar ela, de um senhor contando, né, que a vibração, né, que o Chico Xavier exalava assemelhava-se à vibração do próprio Cristo. A aura dele, né, uma vez, né, a NASA foi lá medir, né, o diâmetro, né, da aura dele, né? Tinha mais de 7 metros de diâmetro, assim, ó. A luz que aquele ser chamado Francisco Cândido Xavier exalava.